Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Em uma quente noite de verão, em um tranquilo bairro suburbano que se orgulhava de sua segurança, algo verdadeiramente aterrorizante aconteceu. O que começou como um passeio casual terminou em uma cena de horror inimaginável. Um corpo encontrado no fundo dos arbustos apresentava evidências angustiantes de um ataque selvagem e prolongado. Hematomas, lacerações e sinais de uma luta desesperada pintavam um retrato de uma violência tão brutal que deixou a comunidade em choque. Especialistas forenses concluíram mais tarde que a morte não havia chegado rapidamente, mas de forma dolorosa, em uma tempestade de fúria e crueldade. O que poderia levar alguém a tamanha desumanidade? Os investigadores fizeram essa pergunta repetidas vezes enquanto, meticulosamente, montavam uma linha do tempo a partir de pistas tênues e sombrias. Este não era apenas um caso de assassinato. Era uma tragédia que deixou uma cicatriz permanente no senso de segurança da cidade. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Por volta das 20h20, um casal que corria encontrou um cachorro em uma trilha isolada. O animal estava sozinho, com a coleira arrastando atrás dele, e parecia profundamente agitado. Seus movimentos erráticos, correndo de um lado para o outro, transmitiam um desespero, como se estivesse implorando para que o seguissem. Um pressentimento inquietante tomou conta do casal, que decidiu acompanhar o animal frenético. Ele os conduziu até um matagal sombrio. O que encontraram à frente se tornaria um pesadelo gravado em suas mentes. Em um barranco encharcado de sangue, estava o corpo sem vida de uma jovem. Chocados até o âmago, o casal imediatamente entrou em contato com as autoridades. Rapidamente, a área foi tomada por policiais, cujas lanternas projetavam sombras inquietantes sobre a cena sombria. Quando a família de April chegou, o local já havia sido isolado, com a polícia examinando cada centímetro em busca de sinais do que havia ocorrido. April Millsap nasceu em 18 de janeiro de 1998, na pequena cidade de Armada, Michigan, Iowa. Desde muito jovem, April era conhecida por sua personalidade alegre e coração bondoso, o que a tornava uma pessoa querida por toda a comunidade. Cresceu em uma família amorosa e tinha uma ligação muito próxima com sua mãe, Jennifer Millsap, que a descrevia como uma criança brilhante e atenciosa. Quando tinha 6 anos, seus pais se divorciaram e seu pai iniciou um relacionamento com um homem chamado David. April e seu padrasto rapidamente desenvolveram uma relação calorosa e harmoniosa, proporcionando a ela uma família ampliada que enriqueceu sua vida. Aos 16 anos, April já cultivava um senso de independência, frequentemente levando sozinha para passear seu cachorro Penny. Embora adorasse passar tempo com amigos, mantinha-se profundamente ligada à família, equilibrando sua vida social com os laços familiares. April também mantinha um relacionamento amoroso com Austin, um ano mais velho, que havia conhecido na escola. O romance havia florescido no último ano, trazendo ainda mais felicidade à sua vida. Em 2014, Armada era uma comunidade unida, com cerca de 1.700 habitantes, conhecida por sua segurança e por ser um lugar ideal para famílias, onde todos se conheciam pelo nome e rosto. O local parecia seguro, perfeito para viver e criar filhos. No entanto, como a experiência de vida demonstra, circunstâncias assim tornam lugares como este muito atraentes para criminosos. Aqui, eles agem raramente, mas quando o fazem, causam verdadeiro pânico. O dia 24 de julho de 2014 marcou um momento em que as férias de verão estavam em pleno vigor. Naquele dia, April Millsap não tinha grandes planos ou eventos especiais em sua agenda. Preferiu aproveitar um dia tranquilo em casa. Dormiu até o meio-dia, saboreando o ritmo desacelerado que o verão lhe proporcionava, e passou a tarde em seu computador. Conversou com amigos, navegou por diversos sites e se divertiu com seus videogames favoritos. Foi um dia que parecia comum, sem nada fora do esperado no horizonte. Ao anoitecer, por volta das 18 horas, April decidiu que era hora do passeio diário com Penny. Penny, sua leal e animada companheira canina,
era uma constante fonte de alegria. Esses passeios eram mais do que uma rotina. Eram momentos especiais que permitiam a April se conectar com a natureza, limpar a mente e apreciar a simples beleza de Armada. Escolheu um de seus trajetos habituais, uma trilha bem conhecida que transmitia familiaridade e conforto. Normalmente, essas caminhadas duravam cerca de 1 hora, e Jennifer tinha todos os motivos para se sentir segura, confiando na pontualidade da filha. No entanto, com o passar do tempo sem o retorno de April, Jennifer começou a sentir uma preocupação crescente. Às 19h30, quando April ainda não havia voltado, a inquietação de Jennifer se aprofundou. Tentou ligar para o celular da filha, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Frustrada e preocupada, enviou diversas mensagens de texto, mas não obteve resposta. A ansiedade aumentava, deixando-a cada vez mais aflita. Por volta das 20 horas, Jennifer começou a entrar em pânico. Ligou para o namorado de April, Austin, esperando que talvez tivessem se encontrado de forma inesperada. Para seu desgosto, Austin disse que não via April o dia todo e que apenas haviam trocado mensagens online mais cedo. Alarmado pelo tom de Jennifer, Austin se ofereceu para ajudar e chegou à casa dos Millsap pouco depois, acompanhado de um amigo. Quando Austin mencionou uma mensagem estranha que havia recebido de April, a ansiedade de Jennifer se transformou em puro medo. Austin revelou que, às 18h28, apenas 40 minutos depois que April saíra para caminhar, ela havia lhe enviado uma mensagem arrepiante. Alguém tentou me sequestrar. Ele explicou que não viu a mensagem imediatamente, alegando que o atraso se devia à má cobertura da rede. Assim que a leu, correu para procurá-la, mas sua busca não teve resultado. Jennifer imediatamente ligou para o marido, David, que estava no trabalho. A urgência em sua voz o fez agir sem demora. Ele correu para casa e se juntou às buscas. Juntos, David, Jennifer, Austin e seu amigo percorreram o bairro, refazendo as rotas que April costumava seguir. Eles conheciam as trilhas que ela adorava, os caminhos tranquilos onde encontrava paz. Jennifer também entrou em contato com a polícia implorando por ajuda. As autoridades, embora com recursos limitados, uniram-se às buscas com senso de urgência. Armada era uma comunidade pequena e unida, onde crimes violentos eram praticamente inexistentes. O desaparecimento de uma adolescente em circunstâncias tão misteriosas era profundamente perturbador. Por volta das 20h20, um casal que corria por uma das trilhas encontrou Penny. O cachorro estava sozinho, com a coleira arrastando atrás dele. Penny estava desesperada, correndo de um lado para o outro, como se quisesse levar o casal a algum lugar. Preocupados, eles a seguiram. Penny entrou correndo em um matagal denso, e o que o casal descobriu em seguida os assombraria para sempre. Em um barranco ensanguentado, parcialmente escondido pela vegetação, estava o corpo sem vida de uma mulher. A cena era devastadora. As roupas da vítima estavam desarrumadas e o chão ao redor estava manchado de sangue. O casal imediatamente entrou em contato com as autoridades. Quando a família de April chegou, o local já estava isolado e policiais examinavam a área em busca de pistas. Os piores temores de Jennifer e David se confirmaram quando identificaram o corpo como sendo o de sua filha. A dor foi esmagadora. As autoridades locais rapidamente perceberam que não estavam preparadas para lidar com um caso de tal magnitude. Armada, uma cidade pequena com apenas 1.700 habitantes, era conhecida por sua tranquilidade, onde os crimes raramente iam além de pequenos furtos. A modesta força policial da cidade, composta por apenas 2 oficiais, não possuía nem a experiência nem os recursos necessários para investigar um homicídio violento. Reconhecendo a complexidade da situação, o xerife rapidamente solicitou ajuda das autoridades do condado e de investigadores estaduais. Além disso, o FBI foi acionado para fornecer conhecimento especializado e suporte tecnológico avançado. A investigação subsequente revelou que April havia sido vítima de um ataque brutal. Evidências no local indicavam que houve uma luta e April resistiu ferozmente ao agressor. No entanto, a brutalidade do crime superava tudo o que os investigadores haviam imaginado.
Especialistas forenses iniciaram a coleta meticulosa de provas, enquanto detetives se dedicavam a reconstruir a sequência de eventos que levaram à morte trágica de April. A descoberta de seu corpo sem vida abalou profundamente a comunidade, destruindo o sentimento de segurança que os moradores de Armada cultivavam há tanto tempo. Em uma análise mais detalhada da cena, os investigadores encontraram April na base de um barranco, deitada de costas em meio à vegetação densa e alta. Seus sapatos haviam sido arrancados à força e estavam descartados a vários metros do corpo, um indício sombrio de que seus últimos momentos foram marcados por medo e violência. Suas roupas e roupas íntimas estavam abaixadas, sugerindo inicialmente uma possível motivação sexual para o crime. No entanto, a análise forense detalhada determinou que April não havia sido abusada sexualmente. Essa constatação levou os detetives a teorizar que o autor poderia ter planejado cometer tal ato, mas foi impedido pela resistência feroz de April, ou talvez por uma interrupção inesperada, como a presença de seu cachorro ou de um transeunte. Independentemente do motivo, o crime foi chocantemente violento. April apresentava inúmeros hematomas pelo corpo e ferimentos defensivos significativos nos braços e mãos, evidenciando suas tentativas corajosas de se defender. Seu rosto estava gravemente desfigurado, descrito pelos investigadores como esmagado. O legista registrou pelo menos 48 lesões distintas, concentradas principalmente no rosto e pescoço. Seu corpo estava coberto de sangue coagulado, um testemunho claro da natureza prolongada e selvagem do ataque. Em uma constatação particularmente arrepiante, o legista detectou marcas de compressão no pescoço, que, no entanto, não correspondiam aos padrões típicos de estrangulamento manual ou com objeto externo. Análises adicionais revelaram marcas incomuns no rosto e pescoço, identificadas como padrões de solado de sapato. A conclusão forense foi horrível. April havia sido pisoteada até a morte. Seu agressor a esmagou com a sola de um tênis grande, usando-o como arma. A brutalidade foi aterrorizante, com o legista estimando que o ataque durou mais de 10 minutos. Abril sofreu dores agonizantes em seus momentos finais. Com base nas características das marcas de pisada, os detetives inferiram que o autor provavelmente era um homem alto e fisicamente imponente. No entanto, a violência extrema sugeria algo mais sombrio, possivelmente motivado por raiva ou crueldade fria que ia além dos motivos comuns em atos aleatórios de violência. O rosto de April ficou tão danificado que sua identificação por traços físicos foi impossível, algo que deixou seus entes queridos, especialmente sua mãe Jennifer, devastados e mergulhados em uma dor imensurável. A investigação começou prontamente, concentrando-se inicialmente nas pessoas mais próximas de April. Seus pais, padrasto, namorado Austin e até mesmo o amigo de Austin foram levados à delegacia para interrogatório. Os detetives buscavam construir uma linha do tempo detalhada e identificar qualquer possível motivo. Tanto o pai biológico quanto o padrasto de April foram rapidamente eliminados como suspeitos. No entanto, a suspeita logo recaiu sobre o namorado, Austin. Os detetives ficaram cada vez mais atentos quando Austin descreveu seu relacionamento recente com April como tenso. Ele admitiu que discutiam com frequência e que o relacionamento estava prestes a terminar. Além disso, revelou que haviam brigado pouco antes do assassinato. Embora sua franqueza pudesse parecer uma tentativa de demonstrar transparência, acabou pintando-o como alguém com um possível motivo. A descoberta de uma mensagem perturbadora de Abril para Austin aumentou ainda mais a desconfiança sobre ele. Pouco antes de sua morte, April enviou um texto para Austin dizendo: "Alguém tentou me sequestrar." Surpreendentemente, Austin admitiu que não havia informado ninguém sobre a mensagem imediatamente, nem contatado a polícia. Ele afirmou que só saiu para procurá-la por conta própria depois de finalmente ver a mensagem. Sua explicação para o atraso foi que a mensagem havia chegado tarde devido à má conexão de rede. Para os detetives, as ações de Austin pareceram incomumente indiferentes. Sua resposta a uma mensagem tão grave pareceu lenta e sem urgência. Quando perguntado por que não reagiu de imediato, Austin deu uma explicação reveladora. Presumiu que a mensagem fosse uma tentativa de April de manipulá-lo emocionalmente.
Acreditava que ela queria provocar preocupação e restabelecer contato após a briga. Embora essa interpretação pudesse fazer sentido no contexto de uma discussão, para os investigadores soou fria e negligente, considerando a gravidade da situação. Quando pressionado sobre a briga, Austin teve dificuldade em fornecer detalhes, alegando que o comportamento de April havia sido inexplicável e que a discussão surgiu do nada. Ele desviou a culpa, sugerindo que April era responsável pelas tensões recentes. Isso, combinado com sua aparente apatia diante do pedido de socorro, reforçou as dúvidas dos detetives sobre ele. Em casos de crimes violentos, é comum que parceiros ou pessoas próximas à vítima sejam estatisticamente os autores mais prováveis. Esse entendimento guiou a avaliação inicial dos investigadores sobre a morte trágica de April. O comportamento de Austin, aliado à sua proximidade com April, naturalmente o colocou sob intenso escrutínio. As autoridades decidiram detê-lo para interrogatório mais aprofundado, a fim de examinar minuciosamente suas atividades no dia do desaparecimento e verificar seu álibi. O objetivo era construir uma linha do tempo clara e determinar se ele havia participado do crime. Austin forneceu um relato detalhado de seu paradeiro na tarde do desaparecimento de April. Disse que, por volta das 16 horas, havia se encontrado com um amigo para ajudar a levar uma televisão para sua casa. Após concluir a tarefa, decidiram lanchar e seguiram para o café de fast food mais próximo. Essa sequência de eventos parecia rotineira e sem relevância, compatível com o que se espera de um dia comum. Para confirmar suas declarações, os investigadores analisaram cuidadosamente as imagens de CCTV do café. As filmagens confirmaram a presença de Austin no local por volta das 18 horas e 30 minutos, apenas alguns minutos após April ter enviado a mensagem alarmante sobre a tentativa de sequestro. Essa verificação forneceu prova concreta de que Austin não poderia ter participado do assassinato, pois seu paradeiro estava comprovado no período crítico. Apesar das suspeitas iniciais, os detetives foram obrigados a explorar outras possibilidades. No entanto, certos aspectos do comportamento de Austin permaneceram intrigantes. Sua resposta indiferente à mensagem perturbadora e sua aparente falta de urgência em compreender a gravidade da situação levantaram dúvidas persistentes. Essas inconsistências destacaram a natureza complexa das relações humanas, que muitas vezes dificultam a busca pela verdade em investigações criminais. À medida que a investigação avançava, ficou cada vez mais claro que a morte de April não se tratava de um simples caso de violência passional ou de um ato aleatório de brutalidade. Essa percepção renovou a determinação da equipe, que se comprometeu a explorar todas as pistas possíveis na incansável busca por justiça para April Millsap. Com Austin definitivamente descartado como suspeito, os investigadores redirecionaram o foco para outras pistas. O próximo passo crucial era localizar e analisar o telefone celular de April, que acreditavam conter informações essenciais para desvendar o mistério de seu assassinato. A ausência do telefone de April na cena do crime era particularmente preocupante, levando os detetives a teorizar que o autor havia deliberadamente levado o aparelho, provavelmente desligando-o para evitar qualquer rastreamento, e, em seguida, descartando-o para eliminar provas. A busca pelo telefone de April e pela coleta de evidências adicionais tornou-se prioridade máxima para a equipe de investigação. Peritos forenses realizaram buscas exaustivas ao longo das trilhas que April costumava frequentar, examinando meticulosamente as áreas por onde ela poderia ter passado em seus momentos finais. Unidades de busca especializadas, incluindo equipes com cães treinados, foram mobilizadas para vasculhar a vegetação densa e o terreno acidentado ao redor do barranco. A participação do FBI acrescentou um nível extra de conhecimento técnico e recursos avançados, aumentando significativamente a eficácia das operações. As buscas se estenderam até o dia seguinte, colocando à prova a resistência e a determinação de investigadores e voluntários. Quando a tal esperança começava a diminuir, ocorreu uma descoberta decisiva. Aproximadamente 1 quilômetro do local original do crime, foi encontrado o telefone celular de April. O aparelho foi imediatamente enviado a um laboratório forense para análise detalhada, marcando um momento crucial na investigação. A perícia no telefone revelou informações essenciais que lançaram nova luz sobre o caso. Os investigadores descobriram que April mantinha contato frequente com um conhecido da escola chamado Roger.
Roger, conhecido por sua personalidade rude e histórico de confusões, inicialmente surgiu como possível suspeito. Contudo, verificou-se que ele tinha um álibi sólido para o horário do assassinato, confirmado por diversas fontes confiáveis, o que o eliminou da lista de suspeitos. À medida que os detetives continuavam a montar a linha do tempo e entrevistar testemunhas, surgiu uma nova pista. Vários moradores relataram ter visto um homem em uma motocicleta interagindo com April pouco antes de seu desaparecimento. As testemunhas descreveram o homem como significativamente mais velho que April, empurrando uma motocicleta azul e branca enquanto caminhava ao lado dela. Eles pareciam conversar, e na ocasião, seu comportamento não levantou suspeitas imediatas. Alguns até chegaram a confundi-lo com o pai de April devido à sua postura calma e controlada. No entanto, no contexto do desaparecimento, os investigadores passaram a questionar suas intenções, considerando a possibilidade de que ele estivesse envolvido no trágico evento. A descrição da motocicleta era específica e incomum, um raro modelo azul e branco. Essa característica única permitiu aos investigadores focar seus esforços em rastrear o veículo. 3 dias após o assassinato de April, em 27 de abril de 2014, a moto foi localizada estacionada na entrada de uma residência local. O morador informou à polícia que a moto não lhe pertencia, mas sim a um amigo de 32 anos chamado James Vancallos, que vivia em uma cidade vizinha, a cerca de 30 quilômetros de Armada. Os investigadores não perderam tempo em contatar James. Desde o início, ele se mostrou cooperativo e disposto a responder às perguntas. Alegou que, no dia do assassinato, havia visitado um amigo em Armada, passando a tarde e a noite lá. Seu álibi foi confirmado pelo amigo, mas os detetives permaneceram céticos, conscientes de que um álibi fornecido por alguém próximo poderia ser comprometido por lealdade ou conluio. Inconsistências no relato de James começaram a surgir durante os interrogatórios. Ao ser questionado sobre os tênis que usava no dia do crime, apresentou um par branco. Não havia manchas de sangue nesses tênis, e a análise forense revelou que o padrão de sola não correspondia às marcas deixadas no corpo de April. No entanto, o tamanho era idêntico. Essa discrepância levantou suspeitas imediatas de que aqueles não eram os tênis usados no dia do assassinato. Determinados a aprofundar a investigação, os detetives examinaram o histórico de James e descobriram um quadro perturbador. Ele possuía uma série de condenações, embora nenhuma por crimes violentos. Seu registro incluía acusações por arrombamento em 2005 e 2006 e por não pagamento de pensão alimentícia. Embora essas infrações indicassem desrespeito à lei, não correspondiam ao perfil de um assassino brutal. No entanto, ao ampliar a investigação para o histórico familiar, encontraram algo ainda mais alarmante. O pai de James, James Vancallos Sr., era um agressor sexual registrado com histórico documentado de abusos. Na época, pai e filho moravam juntos na mesma casa da família. Essa revelação levantou a possibilidade de que o mais velho pudesse estar envolvido em atividades criminosas, ou, no mínimo, ter contribuído para um ambiente profundamente problemático. James Sr. já havia sido acusado de assediar sexualmente uma menor, e seu histórico refletia um padrão de comportamento predatório. Inicialmente, os investigadores consideraram que pai e filho poderiam ter participado de episódios criminosos juntos. No entanto, os relatos de testemunhas do dia do assassinato de April apontavam claramente para James Jr., descrito como um homem de meia-idade que correspondia à sua aparência, tornando-o o foco principal. Buscas na residência dos Vancallos resultaram em evidências adicionais. A polícia encontrou uma grande quantidade de plantas ilegais cultivadas na propriedade, em escala suficiente para sustentar acusações de tráfico, levando à prisão de pai e filho. Isso teve dupla função: impedir risco de fuga e dar mais tempo às autoridades para investigar o assassinato sem interferências. Apesar da busca minuciosa, a polícia não encontrou os tênis que correspondiam às marcas na vítima. Diversas análises de DNA foram realizadas nas roupas e objetos pessoais de James, mas nenhuma correspondia ao DNA de April. Peritos que examinaram a motocicleta de James, porém, fizeram uma observação crítica. Ela havia sido meticulosamente limpa com desinfetantes fortes pouco antes de ser apreendida. Esse nível de limpeza era incomum
e sugeria uma tentativa deliberada de eliminar evidências. A ausência de qualquer resíduo confirmava que James havia tomado grandes cuidados para encobrir seus rastros. As suspeitas aumentaram quando a namorada de James, Crystal, procurou a polícia, oferecendo informações perturbadoras sobre seu comportamento no dia do crime. Ela relatou que, ao voltar para casa, encontrou James limpando obsessivamente seus tênis, a moto e o capacete. A intensidade dos esforços pareceu-lhe incomum e o uso de produtos de limpeza fortes aumentou suas preocupações. James justificou, dizendo que havia derramado óleo de motor em seus pertences ao consertar a moto. Explicação em que Crystal não acreditou. Ela descreveu com precisão os tênis que James usava naquele dia. Seu par favorito, preto e branco, que ele usava com frequência. Esses tênis não correspondiam ao par entregue à polícia durante o primeiro interrogatório, e depois daquela noite, Crystal nunca mais os viu. Ela suspeitava que James os tivesse descartado, percebendo que poderiam ligá-lo ao crime. Crystal também descreveu o relacionamento conturbado que mantinha com James, chamando-o de cruel e controlador, com um temperamento violento que a fazia sentir-se prisioneira em sua própria casa. Ele restringia seus movimentos, proibindo-a de sair sem sua companhia. Ela admitiu que tinha medo dele havia muito tempo, temendo por sua vida se o desafiasse. Agora, com James e o pai detidos, Crystal se sentia segura para falar abertamente. A polícia sabia que precisava provar de forma conclusiva que James usava os tênis descritos por ela. A oportunidade surgiu quando encontraram fotos no perfil de James nas redes sociais. Em várias fotos, era possível ver James usando tênis pretos e brancos idênticos aos que Crystal havia mencionado. Embora o par original não estivesse mais em sua posse, os detetives compraram um par idêntico da mesma marca e compararam o padrão da sola com as marcas encontradas no corpo de April. A análise forense foi conclusiva. O padrão da sola do par de réplica correspondia com absoluta precisão às impressões deixadas no corpo de April. Essa descoberta confirmou que o par original de tênis, o favorito de James, havia sido usado durante o assassinato. April Millsap foi pisoteada até a morte por alguém que usava aqueles sapatos, e todas as evidências apontavam para James Vangelis como o autor do crime. A investigação tomou um rumo mais sombrio quando peritos revisitaram o capacete que James havia limpado tão minuciosamente. As marcas na cabeça de April apresentavam uma semelhança impressionante com os contornos do capacete. Ficava cada vez mais claro que James havia usado o capacete como arma durante o ataque. Essa constatação, combinada com as marcas de pisadas e as evidências circunstanciais, não deixava dúvidas na mente dos investigadores. O caso contra James Vangelis se fortalecia, mas também se tornava um lembrete assustador do quanto ele havia se esforçado para evitar ser descoberto. Seus meticulosos esforços para apagar provas, aliados à sua personalidade violenta e controladora, pintavam o retrato de um indivíduo frio e calculista. O rastro de evidências, pacientemente reunido pelos detetives, levava agora de forma inexorável à justiça por April Millsap. Durante um exame detalhado no computador de James Vangelis, os investigadores encontraram provas que confirmavam suas suspeitas. Sua atividade online revelou um interesse perturbador por mulheres muito mais jovens, com buscas e visitas a sites que deixavam claro seu comportamento predatório. Essa revelação forneceu um quadro mais claro de seu possível motivo e dos aspectos sombrios de sua personalidade. Ainda mais crucial foi a informação obtida a partir do celular de April Millsap, analisado em um laboratório do FBI. Entre os dados recuperados, havia um aplicativo de condicionamento físico que April usava regularmente. Esse aplicativo registrava diversos parâmetros, como velocidade, passos e frequência cardíaca. Os dados forneceram uma linha do tempo arrepiante de seus últimos momentos. Pouco depois de April enviar a mensagem alarmante ao namorado, Austin, sobre uma tentativa de sequestro, sua velocidade registrada aumentou dramaticamente. Era como se ela tivesse começado a correr repentinamente, provavelmente tentando escapar de alguém que a perseguia. Os investigadores reconstruíram o cenário provável. James Vangelis teria se aproximado de April em sua motocicleta, possivelmente oferecendo algo ou tentando iniciar uma conversa. Sentindo perigo, April enviou a mensagem para Austin antes de tentar fugir.
Em poucos minutos, o aplicativo registrou movimentos caóticos e erráticos que refletiam uma luta desesperada. Essa atividade continuou por 10 a 15 minutos angustiantes, capturando a realidade devastadora de uma mulher lutando por sua vida. Tragicamente, os dados também marcaram o momento em que sua luta terminou. Não muito depois, o aplicativo registrou outro detalhe significativo. O telefone começou a se mover a uma velocidade constante de aproximadamente 60 km por hora, consistente com alguém andando de moto. Essa velocidade foi mantida até que o telefone fosse descartado, a cerca de 1 quilômetro de distância do local do ataque. Essa ação, acreditavam os investigadores, foi a tentativa de James de se livrar de provas enquanto fugia da área. Várias câmeras de vigilância ao longo da rota do motociclista forneceram mais evidências incriminatórias. As imagens mostravam claramente James Van Callis em sua motocicleta, e seus movimentos coincidiam com a linha do tempo estabelecida pelo aplicativo. Dados de geolocalização de seu celular também o colocavam próximo à cena do crime no momento crítico, contrariando sua alegação anterior de que estava na casa de um amigo. Com essas evidências, os investigadores estavam confiantes de que haviam identificado o assassino de April. Apesar do caso crescente contra ele, havia um problema crítico: a ausência de prova direta. Os investigadores não tinham DNA que ligasse James ao crime, fato que sua defesa certamente exploraria. Peritos forenses vasculharam seus pertences, incluindo sua motocicleta, capacete e roupas, mas não encontraram vestígios de sangue ou DNA de April. A limpeza meticulosa de seus itens havia apagado efetivamente qualquer evidência física, reforçando os esforços calculados de James para encobrir seus rastros. Diante desses desafios, o Ministério Público enfrentou uma decisão difícil. Apesar da natureza indireta das provas, elas eram substanciais e condenatórias. O peso cumulativo das imagens de vigilância, dados de geolocalização, registros do aplicativo e o comportamento predatório conhecido de James pintavam um quadro convincente. Em outubro de 2014, 3 meses após o assassinato de April, James Van Callis foi formalmente acusado. O julgamento foi marcado para o início de 2016. A acusação argumentou que as ações de James foram motivadas por um desejo distorcido. Ele teria passado anos pesquisando na internet métodos de sedução, com fixação em maneiras de atrair mulheres muito mais jovens. Essas buscas revelavam um homem obcecado por seus desejos, incapaz de lidar com a rejeição. Os promotores sustentaram que April havia recusado suas investidas, desencadeando um ataque violento e movido pela raiva. As evidências sugeriam que ele havia seguido April em sua motocicleta, a confrontado e, por fim, desferido um ataque brutal quando ela resistiu. A defesa, como esperado, centrou-se na falta de prova direta. Eles ressaltaram que nenhum DNA ou vestígio físico ligava James ao assassinato de April. Seu advogado argumentou que o caso da acusação se baseava inteiramente em provas circunstanciais, que, embora convincentes, não podiam provar irrefutavelmente sua culpa. A defesa também destacou o histórico criminal relativamente limpo de James, enfatizando que ele nunca havia sido condenado por um crime violento. Apesar desses esforços, o júri não se deixou convencer pelos argumentos da defesa. O volume esmagador de evidências contra James, combinado com os detalhes angustiantes dos últimos momentos de April, deixou poucas dúvidas. Suas ações no dia do crime, suas tentativas de apagar provas e sua atividade online perturbadora pintavam um retrato condenatório de sua culpa. Durante todo o julgamento, James manteve sua inocência, sem demonstrar arrependimento ou admitir qualquer ato ilícito. Sua falta de contrição apenas aprofundou a indignação da família de April e da comunidade. O desfecho do julgamento trouxe uma mistura de emoções para a família e para a comunidade de April. Embora a justiça tenha sido feita, nada poderia desfazer a tragédia de sua perda. Para honrar sua memória, foi criado um jardim memorial próximo ao local onde sua vida foi cruelmente tirada. No centro, foi colocada uma pequena estátua de seu amado cachorro, Penny, que havia guiado estranhos até o lugar onde April foi encontrada. O jardim se tornou um símbolo de resiliência e um lembrete da importância de proteger os vulneráveis. A história de April Millsap
permanece como um lembrete assustador dos perigos que podem espreitar, mesmo nos lugares mais seguros. Sua morte trágica destacou a necessidade de as comunidades permanecerem vigilantes e proativas diante de ameaças, assim como a importância de criar um ambiente onde as vítimas se sintam encorajadas a pedir ajuda. Seu legado vive, não apenas no Jardim Memorial, mas também no coração daqueles que continuam lutando por justiça em seu nome. Após deliberarem por várias horas, o júri o considerou por unanimidade culpado de tentativa de sequestro, estupro e assassinato premeditado. Como resultado, James Van Callis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe de April Millsap falou longamente durante a sentença. Ela disse estar satisfeita com a decisão do tribunal e com o fato de que o criminoso jamais seria libertado. Ela ficou chocada com o fato de que uma criança pudesse morrer nas mãos de um homem adulto apenas porque o rejeitou.